O amor próprio não é uma coisa que te falta. É que, na verdade, ao longo da vida, o amor próprio foi uma coisa que você aprendeu a não sustentar. É que ao longo da sua vida, você foi tomando pequenas decisões onde você foi se abandonando, se deixando de lado, ou por algum motivo você começou a priorizar outras pessoas, priorizar situações externas, onde até mesmo você começava a evitar conflitos para evitar de certas decepções, algumas rejeições, ou até mesmo onde você ficou se moldando para você caber na vida das outras pessoas. E querendo ou não, isso ao longo do tempo começa a se tornar um padrão. Só que ninguém acorda do dia para noite pensando, né, hoje eu não vou me valorizar, hoje eu não vou me amar. As pessoas que lutem, que saibam lidar com isso. Não, isso não acontece. Só que isso acontece principalmente quando você começa a dizer sim, quando na verdade você quer dizer não. Ou quando você tenta resolver tudo rápido para você aliviar aquela tensão, aquele desconforto que você está sentindo. Isso também é uma forma de você estar se abandonando, porque na verdade você está reagindo através do medo, através da insegurança. Então você está tomando decisões por conta de uma pressão que está acontecendo e você está deixando essa pressão tomar conta. Porque de alguma forma você não consegue encarar aquele desconforto, aquela ansiedade de frente e você acaba reagindo através dela. Eu mesmo essa semana passei muito por esse desafio, onde as coisas começaram a ficar mais pressionadas, onde várias mudanças, términos e tudo mais foram acontecendo na minha vida e eu senti essa pressão me cobrando e falando para mim voltar para trás, para mim escolher aquilo que é mais seguro para minha vida de certa forma. Só que foi aí que eu comecei a perceber que eu estava reagindo muito mais por conta do medo, da insegurança, de passar por algum desconforto ou algum conflito ali e não saber lidar e as coisas tudo darem errado, do que realmente eu olhar para o caminho que eu estou trilhando e ver quais os passos, como que eu posso melhorar, como que eu posso expandir cada vez mais. Foi aí que eu comecei a perceber que de alguma forma a gente não é livre o tempo todo, a gente não tem esse livre arbítrio, né? Muitas vezes a gente toma muitas decisões baseadas no medo, na insegurança ou nessa pressão aí que não só está dentro de nós, mas que às vezes até a sociedade coloca em cima de nós, onde você tem que escolher um caminho, você tem que tomar uma decisão logo, faça alguma coisa. E é onde você entra naquele estado que você não consegue tomar decisões coerentes com quem você é e com o que você está fazendo na sua vida. Você acaba ficando desesperado e você acaba indo para aquilo que é mais garantido. E sem perceber, você acaba deixando de se escolher. Sem perceber, você acaba se abandonando. E quando você acaba se abandonando, você acaba perdendo a sua referência interna. E é aí que você se vê permanecendo em ambientes que não fazem mais sentido para você, onde você fica sustentando hábitos que mais te afastam de você do que te aproximam. E é onde você começa a tomar decisões que na verdade não são suas. Na verdade você está sendo influenciado ali por várias situações. E por isso que é muito importante a gente entender que o amor próprio não é só quando a gente está bem ou quando está tudo lindo, maravilhoso. Amor próprio é também quando você está num momento difícil da sua vida. E mesmo assim você consegue sustentar esse amor, você consegue reconhecer o valor daquele desafio, os aprendizados, e você está se acolhendo, você está acolhendo as suas feridas, as suas dores, e não se envolvendo com tudo isso e acabando se perdendo. Porque é muito fácil a gente se amar, a gente se valorizar quando está tudo fluindo, está tudo bonito, está tudo dando certo, né? Mas quando aqueles momentos desafiadores, aqueles ciclos de introspecção começam a chegar, muita gente acaba fugindo disso, é onde acaba aparecendo crises de ansiedade e tudo mais, porque as pessoas elas têm medo de confrontar as próprias sombras. As pessoas, elas aprenderam que quando as coisas não estão dando certo, elas estão no caminho errado. Só que é muito pelo contrário, é quando as coisas não estão dando certo, é aí que você está num momento de aprendizado, um momento de você se interiorizar, de acolher as suas feridas, acolher as suas dores, ou tudo aquilo que você tenta controlar, suas inseguranças, esses conflitos internos. É um momento de você se deparar com a sua sombra. E mesmo assim você conseguir sustentar esse amor próprio, reconhecendo exatamente os momentos quando começam a surgir dúvidas, conflitos internos ou aquelas inseguranças, e principalmente aquela necessidade de você desapegar. E é exatamente aqui que as pessoas começam a se perder, porque as pessoas elas foram ensinadas que sentir demais, sentir isso tudo é errado, você não pode sentir, você tem que fingir que nada está acontecendo e
fazer as coisas acontecer, você tem que entrar no modo de sobrevivência. Então você sentir demais é um sinal que algo está errado, você sentir de certa forma em algum momento confuso é um sinal de que existe um problema que também está errado, ou de que você viveu um momento de recolhimento, um momento mais introspectivo também está errado, porque daí você está fracassando na vida. Então o que elas acabam fazendo? Elas acabam se distraindo, se afastando, se desconectando e começa a querer controlar tudo. Só que dentro da psicologia analítica, Carl Jung ele trazia uma visão muito importante para nós aqui. E ele dizia que existe uma parte da nossa psique em que a gente acaba reprimindo, que a gente acaba rejeitando, que a gente não aceita, ou que de alguma forma nós não queremos olhar. E ele chama esse estado da nossa consciência de sombra. E o problema é que aquilo que você não quer olhar, aquilo que você nega dentro de você, aquilo ali não vai desaparecer. Aquilo ali ele vai continuar te influenciando, principalmente nas suas decisões, nos seus padrões, ou até mesmo nas suas escolhas inconscientes. E vocês sabem o que eu quero dizer com escolhas inconscientes, né? Que são aqueles padrões que a gente vive repetindo inconscientemente, mesmo quando a gente não quer mais fazer aquilo, por exemplo, um vício. Quando a gente não quer mais fazer aquilo, mas inconscientemente o nosso cérebro já linka ali as nossas ações, nossas decisões para aquele comportamento que a gente não quer mais. Só que o que acontece? A gente começa a fugir dessas sombras, a gente começa a fugir de querer encarar por que nós fazemos aquilo, por que a gente sempre acaba inconscientemente tomando aquelas decisões, quais são os padrões que ficam se repetindo. Querendo ou não, a gente tem que ter esse olhar. E aí que entra essa fase do recolhimento, que é onde a gente acaba se deparando com as nossas sombras. Só que não é um momento para a gente se assustar, para a gente ficar aflito, é um momento para a gente reconhecer o nosso poder, o nosso potencial. E é por isso que em muitos momentos da sua vida você acha que você está tomando uma decisão, mas na verdade não, você está sendo influenciado a tomar aquela decisão por conta do seu medo, por conta da sua insegurança, ou por conta dessa pressão que não só você coloca sobre a sua autocobrança, sobre as coisas que você tem que realizar e fazer, ou até mesmo a pressão que o sistema, que as pessoas ao nosso redor, na nossa bolha, nos nossos relacionamentos, acabam colocando em nós, e a gente acaba acreditando que nós somos aquilo ali e que nós precisamos de alguma forma fazer aquele movimento, sendo que a gente está se traindo. E olha que legal, o ciclo de outono, que a gente acabou de entrar nesse ciclo, é exatamente esse processo. O ciclo de outono não é um ciclo de expansão, da gente igual o verão, ou a primavera. O ciclo de outono é introspecção, é a gente entrar para nossa caverna, para o nosso mundo interno. É um grande momento de recolhimento interno. E é exatamente o momento onde a vida ela começa a nos chamar para dentro. Ela traz esse convite sutil, da gente olhar para dentro, da gente rever as nossas rotas, reavaliar os passos que nós estamos dando e a perceber o que já não faz mais sentido ficar sustentando, que muitas vezes é os nossos hábitos, é a nossa forma de pensar, a nossa forma de se relacionar, a nossa forma de se comunicar e se expressar. Às vezes a gente pensa que são as coisas externas que é o problema, mas se a gente parar para pensar, é muito mais como nós reagimos ao mundo do que como o mundo reage com nós. É aqui que entra esse amor próprio que eu tô falando. Quando você começa a olhar para você e você começa a perceber que não dá mais para você sustentar aqueles certos padrões, aquela forma de pensar, de você se relacionar até mesmo com você mesmo, ou de você ficar alimentando aqueles hábitos negativos, aqueles vícios, aquilo que te distancia de você e que suga a sua energia. E aí você começa a trazer esse amor próprio, você começa a se valorizar, você começa a perceber o quanto a sua jornada é importante, o quanto a sua energia que você está depositando para você fazer as coisas acontecer é importante, tem valor. Só que você acaba perdendo quando você deixa essa energia se esvair em coisas que não faz mais sentido para a tua vida. E a visão que eu trago para vocês dentro da mentoria, principalmente nesse ciclo de outono, é que no primeiro momento desse ciclo você começa a perceber os seus padrões, você começa a revisar suas escolhas, você começa a reorganizar suas rotas, você começa a reorganizar a sua casa interna, esse mundo interno que você vive, que são as suas emoções, que são essa conversa interna que você tem com você mesmo.
e percebe que nesse momento ainda o ego ele tenta manter o controle das coisas. E isso é super normal, porque é no outono que a gente começa a pensar, mas será que eu continuo por esse caminho? Será que eu não volto para aquele caminho? Porque naquele caminho as coisas estavam ruins, mas até que estavam dando certo para algumas coisas e tudo mais. Então aqui, querendo ou não, o ego nos coloca um pouquinho de dúvida. Só que isso é um momento importante também, porque é onde você começa a reavaliar, você começa a rever as suas rotas. Isso é importante, você só não pode esquecer do seu valor, você só não pode esquecer de que para seguir o caminho que você está trilhando, você precisa continuar evoluindo, você precisa continuar encarando os desafios e trazendo essa mudança, essa maturidade de lidar com você mesmo, de mudar essa rotina, mudar os seus hábitos, né, e tirar aquela síndrome da Gabriela, né, que eu nasci assim e vou morrer assim. Pelo amor, não seja desse jeito. Só que aqui o nosso ego ele vai meio que se desfazendo, a gente vai conseguindo ter compreensão do que é o ego e do que é o espírito, do que é a vontade genuína. E aí entra o segundo momento. Você começa a entrar em contato com algumas emoções mais profundas. É aí que as resistências elas começam a aparecer. E é aí que você começa a se aproximar daquilo que você estava evitando, talvez a vida inteira, que você estava evitando, você não queria olhar para aquilo, que às vezes é uma ferida de infância, às vezes é um mau relacionamento que você teve ali com seus pais. Porque o relacionamento com os pais, eles refletem o relacionamento que você tem com a vida. A forma como você lida, a forma como você sustenta a sua crença com a sua família, com os seus pais, é a forma como você vai lidar com a vida. E é exatamente aqui que acontece o que Jung chama de confronto com a sombra. E também tem uma teoria que eu trago dentro da jornada da consciência, que aqui é onde a gente acaba adentrando dentro da jornada da heroína também, porque a jornada do herói, não sei se vocês conhecem, mas dá uma pesquisada aí, mas também futuramente eu posso estar trazendo mais também sobre esses assuntos, porque eu acredito que essas ferramentas, elas são muito integrativas, então elas ajudam a gente reconhecer quais processos que nós estamos, quais níveis de consciência que a gente se encontra e como que a gente pode lidar com aquilo ali com mais consciência, com mais clareza. Então o outono ele fala muito sobre essa jornada da heroína. É uma jornada mais do lado feminino que habita dentro de todo mundo, porque é o momento onde a gente tem que entrar para dentro, é o momento onde a gente tem que se recolher, é o momento onde a gente tem que lidar com as nossas emoções, trazer esse autocuidado. Então é um momento diferente. E dentro da jornada da consciência tem toda uma explicação ali bonitinha que eu posso estar trazendo aqui para vocês, que ajuda muito a trazer sentido para esses momentos, para esses ciclos onde a gente acaba se recolhendo. Mas aqui é exatamente onde Jung fala sobre o confronto com as nossas sombras. E sem amor próprio a gente não consegue sustentar esse momento, porque quando as feridas elas começam a aparecer, a grande tendência é negar essas feridas, a gente começa a fugir, começa a se distrair, fingindo que nada está acontecendo, e é aí que a gente acaba voltando para os antigos padrões. E aí tudo começa a se repetir de novo. Tem gente que nunca saiu desse padrão. Tem gente que sempre viveu assim, a vida inteira. E isso é uma coisa muito comum aí na sociedade, se você parar para analisar. As pessoas, elas mal percebem as influências dos ciclos que estão acontecendo internamente com elas. Elas sempre estão ali repetindo padrões. Só que quando tem amor próprio, você acaba fazendo diferente. Porque aqui você deixa de se abandonar e você se permite atravessar esse momento, você se permite sentir, você se permite observar quais são as suas reações, como que você pode agir diferente, sem precisar controlar tudo, sem precisar se desesperar e achar que é o fim do mundo. Então, quando a gente consegue trazer tudo esse olhar para nós, no último mês, mais ou menos, vocês vão perceber que começa a ter uma movimentação diferente, a gente entra num processo mais de integração, porque aqui você começa a construir uma nova forma de se posicionar, e você passa a agir com mais consciência, com mais verdade. E é aqui que acontece na prática um processo de individuação. A individuação, dentro da visão que Jung trazia para nós, é exatamente o momento que você começa a reconhecer quem você é. Você começa a se tornar quem você é, sem as máscaras, sem os condicionamentos. Você vai além dos padrões do seu inconsciente. E é por isso que o amor próprio ele não é só algo superficial, ele é uma das ferramentas mais importantes para a gente conseguir sustentar todo esse processo do nosso crescimento, da nossa expansão, da nossa prosperidade. Amor próprio, se você parar para analisar, é a vida acontecendo, é quando você aceita um mundo como ele é e você se permite agir
agir, influenciar a vida e não ser influenciado pelo mundo, por todo esse caos, por todo esse sistema maluco que acontece por aqui. E sim, você consegue encontrar o seu eixo, encontrar a sua identidade, entender quem você é e você começa a manifestar isso. Sem vergonha, sem insegurança, você é natural. Porque amor próprio não é você fugir da dor. O amor próprio é você não se abandonar quando você tá dentro dessa situação. E o mais interessante desse processo é que não é sobre você querer controlar a vida. É sobre você confiar no processo mesmo quando ela tá te pedindo mudança. E essa mudança, provavelmente, ela é meio que incerta, você não sabe quais são os próximos passos, você não tem aquela segurança que você teria como você tinha antes. Aqui você está manifestando, você também não está no modo co-criador, co-criando, idealizando. Não, você está manifestando, você está agindo, você está trazendo isso para o teu corpo, você está sustentando isso aqui na matéria também. E o outono, no fundo, é isso, ele também acaba mexendo ali na nossa psique, na nossa natureza, na nossa forma de agir e reagir aqui fora, porque nós também somos expressões da natureza, nós também estamos conectados com a natureza. Então a vida, ela não é uma linha reta, a vida ela é cíclica, ela vai passando por ciclos, né? A gente vai revisitando várias camadas da mesma situação. Então são vários despertares de uma mesma ferida, vamos assim dizer, né? Onde você vai curando através de camadas. E o amor próprio não é sobre você se proteger da vida e dos problemas que podem vir a acontecer, mas é sim você conseguir se manter de pé, firme, né? Às vezes é uma separação, às vezes é uma mudança de emprego, às vezes é uma situação de saúde, e tudo isso está trazendo um grande aprendizado para você, que você pode olhar para isso com um olhar de integração, em vez de você se colocar numa situação onde acaba trazendo uma autodestruição, mas sim você olha com aquilo com um olhar de integração. Não estou falando que é um processo lindo, maravilhoso e fácil. É um processo desafiador, é um processo onde você tem que ter muita consciência e você tem que se permitir a soltar, a desapegar dessas antigas máscaras, dessas antigas camadas que você até então sustentava isso e acreditava que era pura verdade. Então, se você sentiu isso no coração, se essa mensagem ressoou com você, eu convido você a curtir, a compartilhar, a dar uma força aí para nós que estamos aqui trazendo esses conteúdos aqui para vocês, e também a compartilhar aí com a sua rede de pessoas, com os seus grupos de estudo, e convido vocês também a participarem da mentoria e integração desse ciclo de outono que nós estamos vivenciando. São apenas 3 meses de acompanhamento, então você tem toda uma jornada, toda uma trilha, toda uma ferramenta que te ajuda a você trilhar esse caminho e passar, fazer essa passagem, fazer essa travessia. Tudo isso com muita consciência, desenvolvendo ali a nossa intuição, desenvolvendo também nossas habilidades, nosso potencial, e trazendo tudo isso aqui para fora, através das práticas somáticas que eu acabo trazendo ali. Então eu agradeço você por ter ficado até agora nesse vídeo, espero que tenha ressoado muito aí com o seu momento e com os processos que você está passando, tá bom? Então, até o próximo vídeo.